Shalom, salam aleikum, a paz de Deus convosco, a paz de Deus, amigos, conhecidos e familiares, irmãs e irmãos. Bem, eu sei que está bem fácil falar sobre as escrituras, pegar as boas obras, e aproveitando o celular, essa invenção de comunicação, globalização, para mim foi bom, para transmitir informação, que vem do coração. E no lugar de palavrão, basta dizer não, porque todo palavrão é para relação. E relação, certificação, entendeu? E como eu falo novamente, repetidamente, repetindo para vocês, novamente, tá fácil, eu não estou sendo perseguido que nem Cristo, não estou levando tiro que nem Bob Marley, minha cabeça não está sendo cortada que nem de zumbi ou tiradentes, mas, é para edificar o espírito, mano? Então, já que eu não estou podendo ir de porta em porta, e as portas não estão sendo fechadas na minha casa, então, porque aqui eu e Deus, mano? Jesus Cristo e os anjos, mano? Pai, Filho, Espírito Santo e os anjos, mano? A imagem e semelhança, Então, é por isso que eu tô aqui falando, porque está sendo fácil. Eu reconheço que está sendo fácil, tanto que eu manejo, eu aprendo, a manejar a palavra, Tanto que eu vou pegar aqui para você, manejar a palavra, só que também, porém, eu não sou apto para ser escritor, como está escrito em Tiago, Vou pegar só esses dois trechos aqui, menores, explicando para vocês. Eu sei de todo tipo de pecado, mas vamos embora lá para manejar a palavra em Timóteo, certo? Aqui, persiste em fazê-los lembrar essas coisas, advertindo-os perante Deus como testemunha de que não lutem sobre palavras, coisa que não é de nenhuma utilidade, porque subverte os que estão escutando. Fazem o máximo para te apresentar a Deus aprovado, obreiro, que não tem nada de se envergonhar, manejando corretamente a palavra da verdade, mas esquiva-te dos falatórios vãos que violam o que é santo, porque passarão a impiedade cada vez maior, Manejar bem a palavra, Então, estamos vivendo os últimos dias da Babilônia Grande, Os últimos dias das nações, E os últimos dias, haverá tempos críticos difíceis de manejar, Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a acordo, caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor, a bondade, traidores, teimosos, infundados de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, ter uma forma de devoção piedosa, mostrando-se, porém, falsos para com seu poder. E desses afasta-te, pois entre esses surgem aqueles homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e levam cativo as mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, levadas por vários desejos, sempre aprendendo, contudo, nunca podendo chegar a um conhecimento exato da verdade, certo? E tem mais aqui em Romanos, em Pedro também, sobre os últimos dias dos zombadores, Então, a escritura é inspirada, Ensinar. Eu vou pegar lá em Tiago, Vou pegar lá em Tiago porque eu sou apenas um servo de Jeová, escravo de Jeová, Servir a ele, Naturalmente, Naturalmente como ser vivo, Imagem e semelhança, Ser humano. Eu vou pegar lá em Tiago, para nós lermos lá. Que eu não sou apto para ser instrutor, para carregar esse fardo. Nós vamos lá confirmar. Então, aqui em Tiago, Tiago
escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão espalhadas, né? Capítulo 3, só o comecinho. Não muitos de vós deviam tornar-se instrutores, meus irmãos, sabendo que havemos de receber um julgamento mais pesado. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes, né? Eu também tropeço de vez em quando caio, né? Mas eu me enxergo, me examino, né? E me levanto, né? Eu sempre oro também, faço minhas orações, né? Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. E se alguém não tropeçar em palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, dirigimos também todo o seu corpo. Eis que até mesmo os barcos, embora sejam grandes e sejam impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno para onde queira a inclinação do timoneiro. Assim também a língua é um membro pequeno, contudo faz grandes fanfarrices. Vede quão pouco fogo é preciso para incendiar um bosque tão grande, né? A língua, né? Certo? E aqui já mostrou, né, que eu não sou aquele instrutor apto, mas eu manejo também a palavra, certo? E voltando no assunto aqui, né, dos pecados que hoje em dia está acontecendo, né, meu? Então devemos obedecer às boas novas para não cair na ira de Jeová, né? E eu vou ler aqui para vocês aqui as cartas aos Romanos, né? Aqui. Carta aos Romanos, né? Paulo, escravo de Jesus Cristo, e chamado para ser apóstolo, separado para as boas novas de Deus, né? Novamente as escrituras, e vou aqui sem maiores delongas, né? Capítulo 1 das cartas aos Romanos, né? Versículo 18, eu vou ler até aqui, certo? Rapidinho. Pois o furor de Deus está sendo revelado desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de modo injusto. Porque aquilo que se pode saber sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou, pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas, mesmo seu sempiterno poder e divindade, de modo que eles são inexcusáveis, porque embora conhecessem a Deus, não glorificam como Deus, nem agradeceram, mas tornaram-se inanes nos seus raciocínios, e o seu coração ininteligente ficou obscuro. E o seu coração ininteligente ficou obscurecido, embora asseverassem ser sábios, tornaram-se tolos, e transformaram a glória de Deus incorruptível em algo semelhante à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de bichos rastejantes. Aqui fala de imagens, né? Estátuas, né? Imagens esculpidas. Portanto, Deus, em harmonia com os desejos dos seus corações, entregou-os à impureza, né? Entregou a impureza, para que os seus corpos fossem desonrados entre si. Esses, os que trocaram a verdade de Deus pela mentira, e veneraram e prestaram o serviço sagrado antes a criação do que aquele que o criou, que é bendito para sempre. Amém. É por isso que Deus os entregou, novamente, né? Os entregou a ignominiosos apetites sexuais, pois tanto as suas fêmeas trocaram o uso natural de si mesma por outro, contrário à natureza, e, igualmente, até os varões abandonaram o uso natural da fêmea e ficaram violentamente inflamados na sua concupiscência, de uns para com os outros, machos com machos, praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmo a plena recompensa que se devia ao seu erro. E assim como não aprovaram o reino de Deus com o conhecimento exato, Deus entregou-os novamente, ó. Não deixamos se entregar, hein? Se entregar. Impureza, a ignominiosos apetites sexuais, né? Entregar a um estado mental reprovado, para fazerem as coisas que não são próprias, já que estão cheios
de toda a injustiça, iniquidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, assassino, rixa, fraude, disposição maldosa, sendo cochichadores, maldizentes, odiadores de Deus, insolentes, soberbos, pretensiosos, inventores de coisas prejudiciais, né? Muita inversão tem hoje em dia, desobedientes aos pais, sem entendimento, perfeitos nos acordos, sem afeição natural, desapiedados, embora esses conhecessem muito bem o decreto justo de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente persistem em fazê-las, mas também consentem com os que as praticam. Por isso é inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, se julgares, pois nas coisas em que julgas outro, condenas a ti mesmo, visto que tu, que julgas, pratica as mesmas coisas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus, de acordo com a verdade, é contra os que praticam tais coisas. Mas tens tu a ideia, ó homem, enquanto julgas os que praticam tais coisas e ainda assim tu mesmo a fazes, de que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas riquezas de sua bondade merecida, dignidade merecida, e indulgência e longanimidade, ou não saberes que a qualidade benévola de Deus está tentando levar-te ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, teu coração impertinente armazenas para ti furor, no dia do furor, da revelação e do julgamento justo de Deus, né? Novamente aqui, não armazenar, não acumular furor, né? Eu vou pegar aqui também, aqui ó, pois o furor está, certo? Não acumular furor, certo? Mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente armazenas para ti furor no dia do furor e da revelação do julgamento justo de Deus. E ele dará a cada um segundo as suas obras. Vida eterna aos que estão buscando glória e honra e incorruptibilidade pela perseverança na obra que é boa. No entanto, para os que são briguentos e que desobedecem à verdade, mas que obedecem à injustiça, haverá furor e ira, tribulação e aflição sobre a alma de cada homem que fizer o que é prejudicial, primeiro do judeu e também do grego. Mas glória e honra e paz para todo aquele que fizer o que é bom, primeiro para o judeu e também para o grego. Pois com Deus não há parcialidade, certo? E aqui falou, né? Prevenções sexuais degradadas, e tem mais ainda, né? De hoje em dia. Bora lá pesquisar? Outro ponto que eu vou ler aqui, né? Segunda carta, segundo aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 4. Entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos, para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Certo? Sobre isso ainda, imagem e semelhança aqui, meus irmãos e minhas irmãs, né? Novamente vamos lá falar sobre o pecado que acontece hoje em dia, né? Principalmente a mentira acontece hoje em dia, né, mano? Bora lá? Bem, hoje em dia tem essas obras da carne, né? Ora, as obras da carne são manifestas, quais são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo, inimizade, rixa, ciúme, acesso de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a essas. Quanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei de antemão, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? E o do Espírito Santo, né? São amor, alegria, paz, longanimidade, bondade merecida, dignidade, fé, brandura, tudo mesmo, né? Quanto a tais coisas não há lei, certo? Mas o que acontece hoje em dia ainda tem, né? Tá aqui, ó, tá nas escrituras. E tem mais, certo? Sobressaindo aqui também, né? Pecado que é a idolatria, né? A fornicação e a impureza e toda sorte, ou a ganância, não sejam nem mesmo mencionados entre vós, assim como é próprio de um povo santo. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas, coisas que não são decentes, mas antes ações de graça. Pois isso sabeis, reconhecendo-o por vós mesmos, que nenhum fornicador, nem pessoa impura, nem pessoa gananciosa, que significa ser idólatra, tem qualquer herança no reino do Cristo e de Deus, né? E tem mais aqui ainda. Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra,
com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem o furor de Deus, certo? Tem mais. Aqui eu só vou passar aqui, ó. Espero que você paralise aí. Falar do anticristo, né? Homem contra a lei, né? Enquanto esse cara não se manifestar, né? Primeiro vem a apostasia, como todos sabem, né? O que é contra a lei já está operando, né? Certo? Então, seja, isso já está acontecendo, certo? Isso é em 2 Tessalonicenses, né? Carta 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 até o 17, certo? Aqui eu já tinha lido para vocês, né? No começo, certo? No mundo hoje em dia, eu vou passar mais, tem mais. Esse aqui é para mim prestar atenção, né? Pois no que se refere àqueles que já foram esclarecidos, provaram a dádiva celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do futuro sistema de coisas, mas se desviaram, é impossível que sejam levados novamente ao arrependimento, porque eles pregam de novo para si mesmo o Filho de Deus na estaca e expõem a desonra pública, né? Então, se eu já acredito, eu não posso voltar atrás. Isso aqui eu já estou ligado. E tem mais, né? Novamente para mim, né? Em Hebreus, né? Lá foi em Hebreus, deixa eu ver aqui, 6. Qual é o primeiro, né? Hebreus 6, do 4, né? Capítulo 6, versículo 4 até o 6. E agora novamente aqui, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 26 até o 30. Bora. Pois, se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas há uma expectativa terrível de julgamento. E há uma ira ardente que vai consumir os opositores. Qualquer homem que tenha desconsiderado a lei de Moisés morre sem compaixão, com base no testemunho de 2 ou 3. O que acham? Não merecerá uma punição maior a pessoa que tiver pisado o Filho de Deus e tiver considerado de pouco valor o sangue do pacto com que foi santificado e que tiver insultado e desprezado o Espírito da bondade merecida? Pois conhecemos aquele que disse, a vingança é minha, eu retribuirei. E também Jeová julgará seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivente. Certo? Pior para aquelas pessoas que já conhecem, né? E voltar atrás também, né? Isso aqui serve para mim também. Isso aqui eu já tô ligado. Tô ligeiro. Aqui novamente falando, né? Segunda carta de Pedro, né? Segunda Pedro, né? Capítulo 3 e versículo 3, né? De coisas dos últimos dias, né? Ainda mais, antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com as suas zombarias, agindo segundo os seus próprios desejos. Eles dirão, onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como era desde o princípio da criação. Né? Olha, que é arrependimento, né? Por isso que está dando esse tempo para nós se arrepender, né? Ele vai vir como ladrão. O dia de Jeová vem como ladrão, certo? Só que ele é vagaroso em irar-se, né? E espera que todas as pessoas se arrependam. E aqui, né, Pedro fala da carta de Paulo também e tal. Um apóstolo lendo a carta de outro, né? Que nem eu li lá em Daniel, né? Que nem eu li lá em Daniel, né? Daniel, que leu as cartas de Jeremias, né? Aqui Pedro lê as cartas de Paulo, né? E fala novamente das escrituras, né? Certo? E tem mais em Judas também. Tem mais em Judas também, né?
Aqui, ó, Carta de Judas, capítulo 1, versículo 17 até o 23. Quanto a vocês, amados, lembre-se das declarações feitas anteriormente pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles diziam: nos últimos tempos haverá zombadores que agirão segundo seus próprios desejos de coisas ímpias. Esses são os que causam divisões, homens que agem com animais, sem espiritualidade. Mas vocês, amados, edifiquem-se na sua santíssima fé e ore com o Espírito Santo, a fim de se manterem no amor de Deus, ao passo que aguardam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, visando a vida eterna. Também continua a mostrar misericórdia a alguns que têm dúvidas. Salvem a eles, arrancando-os do fogo. Aos outros continuam a mostrar misericórdia, mas com temor, odiando até mesmo a roupa que tiver sido manchada pela carne. Certo? E tem aqui em João, né? Que fala para não amar o mundo, né? Você é amigo do mundo. Não ame nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação de posse, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Além disso, o mundo está passando também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, certo? Acho que João inteiro fala tudinho, né? Então, irmãos, irmãs, amigos conhecidos e familiares, por menores que eu falei, eu estou ligado, né, nos pecados que tem hoje em dia, que está acontecendo hoje em dia, né? E eu não sou apto para poder instruir, eu sou pecador também, tá ligado? Mas estou falando na questão da minha fé, né? E espero que vocês entendam também, né? Leia as escrituras, obedeça as boas novas, né? Não vamos cair na ira, né? Chega de acumular ira, né? Da minha parte também, eu vou parar, né? E buscar mais a santidade, orar bastante, né? Sai da tentação, né, mano? Nem Cristo também foi tentado. Tem muitas tentações ao nosso redor, né? Cristo também foi tentado. Então vamos orar para livrar dessa tentação. Eu vou orar para livrar de qualquer tentação. Porque estou ao redor, né? Sou perseguido, vivo num país colonizado, tá ligado? Num país que o preto não tem vez, tá ligado? Então é isso, né, mano? Espero que vocês compreendam, né? E eu sou servo de Jeová, né? Simplesmente isso, né? Tem uma utilidade para ele, né? Pro Criador, o Pai Todo-Poderoso. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, salam aleikum, a paz de Deus convosco, busca a paz de Deus, bondade merecida. Obedeça as boas novas e leia as escrituras. Tenha uma boa leitura. É nóis, tamo junto, até a próxima.